Presidente, doutor Pedro Loureiro. Presente. Antônio Severino. Benito Laporte. Carlos Magno. Presente. Divino Pereira. Gildo Dutra. João Paulo, presente. José Boaventura. Presente. José Ricardo Cid. Presente. Pedro Américo de Almeida. Santos José dos Santos. Tassiano Franco. Fernando Bandeira. Presente. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. E sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaietense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Antes da leitura da ata, gostaria de parabenizar o nosso colega vereador, Divino Pereira, pelo seu aniversário, desejando muita saúde, muitas felicidades e muita paz aí de espírito aí, pessoal. Ata da 28ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada dia 19 de maio de 2016, nessa cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais. Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente Pedro Antônio Mendes Loureiro, às 19h30, na sala das sessões, com a presença de 13 vereadores. Foi declarada aberta a sessão. Expediente. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 108/2016. Denúncia do senhor Fabiano Zebral. Leitura de parecer da Comissão de Legislação e Justiça. E leitura de parecer da Comissão de Educação, Cultura e Patrimônio Histórico e Turismo ao projeto de lei 8/2016. De Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, projeto de lei 4 e 14/2016. Comunicado 26 e 29/2016. A Comissão de Economia, Finanças e Tributação, Orçamento, informando que o projeto de lei 4 e 14 já se encontra à disposição e que o prazo é de 15 dias. Comunicado 27/2016. Palavra franca. Dela fizeram os vereadores Benito Laporte, Carlos Magno, Santos José, Antônio Severino, Gildo Dutra, José Ricardo Cid, Pedro Antônio Mendes Loureiro, Tassiano Franco, João Paulo. Ordem do dia. Aprovadas as moções 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 20 e 21, 2016. Aprovado o requerimento 126, 128, 129, 133 e 134, 2016. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 23, às 18h30, para constar por lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Passei errado, que eu fui ver a mãe do Natanael, ela estava lá em cima. 4 horas. Ela ia ser 3. Quem? Sou Jânio, esse aqui vai ser pra eles. Minha rua não tem ninguém hoje já. Faz o quê? Estou brincando. Não vai ser o próximo prefeito, nós vamos votar no senhor. Aí vai lançar o senhor e nós vamos emendar aí para 5 anos de governo aí. 5 anos de governo? Agora é. Amanhã eu vou deixar para você. De manhã eu vou deixar para você. Passaremos ao... Não, desculpa, gente. Em discussão a ata. Não havendo que discutir, aprovada a ata. Segue-se as assinaturas.
Passaremos ao expediente. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 119/2016, de autoria do vereador João Paulo. Indicação 186/2016. Necessidade de realizar estudos e implementar medidas para melhorar o fluxo na região da rua Lopes Franco, Cataguases, Tapajós e Aimorés. Rodolfo Ambró. Vereador Pedro Loureiro. Necessidade urgente de rebaixar passeio para maior acessibilidade de portadores, necessidades especiais, na esquina da Avenida Teresa de Resende, contra a vez Jacinto Siqueira. Vereador Pedro Loureiro. Necessidade de instalação de bueiro na rua Benedito Lobato, próximo ao número 404, no bairro São João. Vereador João Paulo. Necessidade de limpeza e capina em toda a extensão da rua José Castelões Júnior. Necessidade de... Vereador Sandro. Necessidade de colocação de bueiro na rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a rua Doutor Moreira e Manuel Pinto. Vereador Sandro. Moção 25. Moção de aplauso ao senhor Evando Gomes da Rocha, chileno, pelo trabalho incessante nos conselhos municipais e associações de moradores e grupos de escoteiros, sempre em busca de um bem comum e disponível para ajudar o próximo. Vereador Sandro. Parecer de Legislação e Justiça, projeto de lei 36/2016, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para reajustar o valor da unidade padrão de vencimentos, UPV, e da outras providências. Fundamentação. Proposta de lei em análise objetiva com desejo de conceder revisão geral anual aos servidores públicos municipais por meio de reajuste da UPV, a ser efetuada em duas parcelas, a saber, uma com efeito a partir de 1º de abril do corrente ano e a segunda com efeitos a partir de 1º de setembro do corrente ano. As normas relativas aos servidores municipais reputam-se assunto de exclusiva competência legislativa do município. Por derradeiro e nos limites do juízo de admissibilidade que toca a esta comissão emitir, cumpre mencionar que a proposta em questão não encontra ofício para sua tramitação. Conclusão. Conclui-se pela inexistência de ofício para a tramitação do referido projeto de lei, devendo o mesmo ser apreciado, discutido e votado pela Câmara em plenário. Sala das Comissões, vereador Carlos Magro, João Paulo e José Boaventura Celestino. Agora esse aqui, o 31, 32 é o mesmo. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei 31 e projeto de lei 32, é o mesmo parecer. Ambos de autoria da mesa diretora. Fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Conselheiro Lafayette para o mandato 2017 a 2020 e da outras providências. E o outro fixa o subsídio dos vereadores do município de Conselheiro Lafayette para a legislatura 2017 a 2020 e da outras providências. É submetida a esta comissão um projeto de lei que fixa o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, reduzindo o montante vigente. A aventurada redução é justificada na atual crise financeira que assola o país. No que tange à manifestação desta comissão permanente, a prerrogativa da Câmara Municipal de fixação dos subsídios dos vereadores está prevista na Constituição da República, no artigo 29. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. A proposta em análise consagra ainda o princípio da anterioridade, segundo o qual a remuneração prefeito, vice-prefeito e vereadores deverá ser fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente, em data anterior à realização das eleições para os respectivos cargos, observando o que dispõe a Constituição Federal. Verifica-se ainda que a proposta segue acompanhada de estimativa de impacto orçamentário. Conclusão. Por todo o exposto, concluímos pela legalidade e juridicidade do projeto. Vereador José Boaventura, Carlos Magno, João Paulo. Aqui só deu entrada, né? Deu entrada o projeto 19/2016, de autoria do vereador Sandro. Título de cidadania honorária ao senhor José Paulino da Silva. Projeto 16/2016, de autoria do vereador Pedro Loureiro. Outorga diploma de honra ao mérito nas áreas sociais e religiosas
a reverendíssima irmã Maura da Conceição Marques. Parecida Comissão de Saúde, ao Meio Ambiente e Saneamento, projeto de lei 78/2015, que institui o Serviço de Inspeção Municipal Sanitária Industrial de Produtos de Origem Animal, o SIM, em Conselheiro Lafayette, e da outras providências. A propositura passou pela Procuradoria do Legislativo, a qual opinou que a proposta em exame se encontra revestida de condições de legalidade. A Constituição de Legislação e Justiça pugnou pela tramitação. A proposta em análise pretende instituir o Serviço de Inspeção Municipal Sanitária e Industrial dos Produtos de Origem Animal. Além da importância em relação à segurança de comercialização de produtos apropriados para o consumo em matéria, é fundamental relevância. Conclusão. Face ao exposto, essa comissão de parecer favorável à sua aprovação, devendo o respectivo projeto de lei ser discutido e votado em bloco. Vereador Gildo, Divino Pereira e Benito Laporte. Comunicado 30. Comunicamos aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento que o referido projeto se encontra à disposição e que o prazo regimental é de 15 dias. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento ao projeto de lei 98/2015. Concede novo prazo de conclusão da construção e instalação da empresa Cerâmica e Material de Construção Lafayette, ME, e da outras providências. Fundamentação. Pela análise da proposição e justificativa apresentada pelo projeto de lei, possui como objetivo iniciar as atividades na produção de tijolos ecológicos, como bem explicitado no plano de trabalho. Conclusão. Diante do exposto, não havendo ponto de vista técnico-orçamentário e financeiro, impedimento para aprovação, essa comissão é favorável à sua tramitação. Vereador Fernando Bandeira, Pedro Américo, Tassiano Franco. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei 16/2016. Projeto que altera a lei número 5.705, de 22 de dezembro de 2014, que regulamenta a publicidade na divulgação das vagas oferecidas nas creches da rede pública do município de Conselheiro Lafayette e das outras providências. Fundamentação. A proposta de lei em análise altera a lei número 5.705, de 22 de dezembro de 2014. Na justificativa, o autor da proposição alega que o presente visa conferir efetividade ao município da publicidade em relação ao preenchimento de vagas de creches públicas municipais, além de permitir melhor fiscalização por parte da sociedade, garantindo o respeito e princípio à isonomia. Assim, nos limites do juízo da admissibilidade que toca essa comissão a emitir, entendemos que o projeto em análise se mostra incompatível com o ordenamento jurídico e constitucional vigente, o que impede a sua regular tramitação. Vereador João Paulo, vereador José Boaventura Celestino. Comunicado 10, comunicamos aos membros da Comissão de Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural que o projeto de lei 31, 32, 36 é 2016 e 37 de 2016 já se encontram para parecer, e o prazo regimental é de 15 dias. Parecer da Comissão de Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, projeto de lei 16/2016. Fundamentação. A propositura passou pela análise, de autoria do vereador Santos José dos Santos. A propositura passou pela análise da Procuradoria do Legislativo, a qual opinou que a proposta de exame está revestida de condições de legalidade. Estando atestada a legalidade, juridicidade e constitucionalidade, não vislumbramos impedimentos de ordem administrativa que impeçam a aprovação do referido projeto de lei. Ante o exposto e nos limites de apreciação dessa comissão, somos favoráveis à sua aprovação. Vereador Gildo, José Ricardo e Pedro Américo de Almeida. A denominação, a praça, não sei onde.
Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento ao projeto de lei 8/2016. O projeto de lei 8/2016, pela análise da proposição e justificativa apresentada, o projeto de lei possui como objetivo aprimorar o programa de adoção de escolas, creche e da rede municipal de ensino, ampliando sua abrangência e permitindo participação das pessoas físicas, não apenas jurídicas. Concluímos, diante do exposto, não havendo do ponto de vista técnico-orçamentário, financeiro, impedimento para a aprovação, somos favoráveis à sua tramitação. Vereador Fernando Bandeira, Antônio Severino, Tassiano Franco. Projeto de lei 1/2016, outorga título de cidadania honorária de Conselheiro Lafayette, a senhora Flaviana Rezende Torres Costa. Projeto 7, decreto 7/2016, outorga título de cidadania honorária de Conselheiro Lafayette, senhor Luiz de Lima Júnior. Decreto legislativo 10/2016, autor do vereador Carlos Magno, outorga título de cidadania honorária de Conselheiro Lafayette, o senhor Cristiano Tadeu da Silveira, deputado estadual. Projeto de lei 12/2016, de autoria do vereador Divino Pereira, outorga título de cidadania honorária ao senhor Hamilton de Moraes Barbosa. E o projeto de lei 13/2016, de autoria do vereador Pedro Loureiro, outorga título de cidadania honorária ao doutor Daniel Gomes de Oliveira. Fundamentação. A outorga de título de cidadania honorária por esta Casa Legislativa se reveste no mais alto reconhecimento aos cidadãos que, mesmo sendo filhos adotivos de nossa terra, contribuem nos diversos campos de atuação e desenvolvimento do nosso município. Essa comissão de parecer que o projeto de decreto legislativo seja discutido e votado pela Câmara em plenário. Vereador Benito, vereador João Paulo, vereador Pedro Américo, vereador Tassiano, vereador Sandro José dos Santos. Agora o projeto de decreto legislativo 2/2016, de autoria do vereador José Boaventura, outorga diploma de honra ao mérito na área empresarial, senhora Ângela Maria de Souza. O 6/2016, de autoria do vereador Toninho, outorga diploma de honra ao mérito na área educacional, senhor Paulo Roberto Tavares Batista. O projeto 9/2016, de autoria do vereador Carlos Magno Rodrigues, outorga diploma de honra ao mérito na área empresarial, senhor Ângelo Márcio. E o projeto 11/2016, de autoria do vereador Divino Pereira, diploma de honra ao mérito na área empresarial, senhor Ederson Rodrigo de Souza. A outorga de honra ao mérito desta Casa Legislativa se reveste no mais alto reconhecimento aos laboriosos cidadãos que contribuem nos diversos campos de atuação para o desenvolvimento do nosso município. Ao prestar em nome da comunidade lafaiense essa homenagem aos senhores citados, fica nítida a sábia percepção dos ilustres autores dos projetos. Essa comissão é de parecer que o projeto de decreto legislativo seja discutido e votado pela Câmara em plenário. Vereador Benito, vereador João Paulo, vereador Pedro Américo, vereador Tassiano Franco, vereador Sandro José dos Santos. Comunicado 31, comunicamos aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento que o projeto 18/2016 já se encontram à disposição da comissão, que o prazo é de 20 dias. Comunicado. Considerando que o prazo para a Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, exará os parecer aos projetos de lei 82, 83 e 97 de 2015, e aos projetos de decreto legislativo 32 e 33 de 2015, encerrou-se sem que a comissão tenha exarado parecer nos termos do disposto no inciso 2 do artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 117 do Regimento Interno dessa Casa. Considerando o disposto no parágrafo 3º do artigo 107 do Regimento Interno dessa Casa, nomeio o vereador Antônio Severino, de Resende Lobo, para exarar parecer aos projetos de lei 82, 83 e 97 de 2015. E aos projetos de decreto legislativo 32 e 33 de 2015, lembrando que os mesmos, que o prazo para parecer é de 6 dias improrrogáveis. Vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro, presidente da Casa. Fica nomeada a comissão especial para elaborar parecer aos projetos de decreto legislativo 16 e 19, os vereadores Pedro Américo, Divino, José Ricardo, Tassiano e José Boaventura. Passaremos à palavra franca. Com a palavra, o vereador João Paulo. 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, o público presente, uma boa noite. Senhor presidente, queria parabenizar o prefeito pela inauguração do novo fórum, mas eu queria saber quem terminou as obras, porque a empresa abandonou. Mas o mais feio que o prefeito fez, não foi isso não. Convidou o doutor Arnaldo Pena, que é um doutor reconhecido na cidade, para a homenagem que fez ao falecido irmão do Arnaldo. Mas não convidou o nosso amigo Bruno, que é até funcionário do Benito, que é filho do falecido doutor Dimas Pena, não foi convidado para a festa de inauguração do prédio da Secretaria de Saúde. Um total descaso para com o filho do falecido, né, prefeito? O senhor deve estar muito atarefado, seus assessores devem ter esquecido do filho. Mas, Bruno, a nossa lembrança do seu pai foi um grande homem que lutou pela saúde de Lafayette. O prefeito esqueceu, mas nós, nessa casa, não poderíamos esquecer. Mas o assunto que me traz nessa tribuna, senhor presidente, é a respeito dos pareceres da Comissão de Serviços Públicos aos projetos de minha autoria. Primeiramente, não fui convidado para a reunião, e pessoas que estiveram dentro da reunião me disseram que a comissão estava tendenciosa a atender os anseios do município apenas. Não queria nem saber o lado dos comerciantes, as pessoas que estavam dentro da reunião. E no mais, agora eles inventaram um parecer pedindo um adiamento, acho que de 90 dias, para fazer mais reuniões, sendo que isso nem existe no regimento interno. Tem que dar o parecer. Se você é contra o projeto, os vereadores que assinaram, o vereador Pedrinho e o vereador Gildo, os senhores têm direito de ser contra o projeto, mas vocês têm que vir e falar, discutir aqui, lá apenas, ali no parecer é apenas você falar, atestar o que a comissão tem que atestar. Aí eu gostaria de agradecer ao prefeito, ao senhor presidente desta casa, já estou até adiantando de manhã, hein, presidente? Eu gostaria aqui de agradecer o presidente desta casa, que entendeu que os pareceres não estavam de acordo com o que manda o regimento interno e nomeou um novo relator para os projetos. Então, eu gostaria do vereador Toninho, vereador, você foi nomeado para relatar os projetos, o que o senhor tiver dúvida, antes de procurar o bombeiro, a prefeitura, chega e converse comigo, com o meu assessor, para a gente tentar explicar para o senhor o projeto. E se o senhor for contra o projeto, vote contra apenas no plenário, mas no seu relatório seja imparcial, vereador. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Gildo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, você que está em casa, o nosso muito boa noite ou bom dia para você que liga a internet nesse momento. Começo minhas palavras cumprimentando aí o Executivo Municipal, não só pela recuperação de um prédio, talvez um dos mais bonitos que nós temos em Conselheiro Lafayette, que é o prédio do antigo fórum, que era o Palácio da Justiça do nosso município e de nossa região, e que agora abriga a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Desenvolvimento Social. Numa justa homenagem, mais que justa, e eu acho que é do pensamento de todos nós vereadores e também da cidade de Conselheiro Lafayette, ao doutor Dimas Pena, que eu tive o privilégio de conhecer, o privilégio de conviver, e era uma pessoa diferenciada de tantos e tantos que a gente vê no dia a dia. Dr. Dimas faz uma falta enorme no meio político, no meio da própria saúde, como médico, como professor, como amigo, como até colega de bar. Nós podemos até dizer assim, né? Porque ele tinha essa prerrogativa de ir para os bares, de conversar, e era uma pessoa absolutamente do povo, né, Antônio Severino? Não é, meu caro Fernando Bandeira? E ontem, na inauguração, ou reinauguração, né, na inauguração desse espaço, nós tivemos lá a palavra do doutor Arnaldo Pena, que se emocionou, e não era para menos, como todos nós nos emocionamos,
de poder ouvir tantas e tantas coisas e tantas lembranças maravilhosas do nosso inesquecível Dimas Pena. A família do nosso homenageado, eternizado através desse prédio, a nossa homenagem sincera, o nosso carinho. Eu ia falar de outro assunto, mas o vereador João Paulo, não estou entendendo muito bem o comportamento do vereador João Paulo. Sinceramente, não estou. Acho que o vereador João Paulo, com todo respeito, vereador João Paulo, Vossa Excelência está tendo um comportamento nos últimos meses que tem surpreendido a todos nós. Há um desejo dentro de Vossa Excelência que realmente nos preocupa, porque o senhor vê erros e vê atitudes ou pensamentos dos colegas como se nós quiséssemos prejudicá-lo. Jamais, jamais. Vossa Excelência não está com a razão. Já esteve muitas vezes com a razão, mas infelizmente não está sendo feliz nas suas colocações. No tocante à comissão, eu vou explicar a Vossa Excelência o que acontece. Vossa Excelência entrou com um projeto voltado aí para o interesse da cidade em termos de alvarás. Já existe um TAC do Ministério Público que vale até 2017, onde a sua lei entraria em conflito com o TAC assinado pelo Ministério Público. Todos nós, da comissão, todos nós vereadores, o município e o próprio judiciário quer que essa casa tenha uma lei. E a lei do senhor é boa. A lei do senhor é uma lei muito boa. Mas quando chegou na nossa comissão, nós detectamos que ia haver um desgaste para essa casa absolutamente desnecessário. Por isso, sem saber do conhecimento que tinha o projeto de Vossa Excelência, nós resolvemos trazer, e aí eu volto a dizer aqui, já pedimos desculpas pela não presença de Vossa Excelência, mas não justifica o senhor subir aqui nessa tribuna e falar com palavras tão duras, tão amargas, como se nós fôssemos contra o projeto. Muito pelo contrário, nós queremos melhorar o projeto do senhor, de comum acordo com o Executivo e com o Ministério Público, para que nós tenhamos uma lei que não entre em conflito com os interesses do município de Conselheiro Lafaiete. Aprovar a lei do jeito que está seria um confronto direto com o Corpo de Bombeiros. Teríamos um confronto desnecessário, um desgaste desnecessário. Acho, no meu pensamento, para encerrar, senhor presidente, que Vossa Excelência deveria estar nos agradecendo por melhorar a sua lei. E volto a repetir aqui, que não há nenhum interesse contra uma lei ou outra, e muito menos com o projeto maravilhoso que Vossa Excelência apresentou. Não coloque dessa forma, por favor. Nós queremos melhorar, e que leve 1 mês ou 2 meses ou mais tempo, mas que seja uma lei redondinha, dentro dos interesses do município de Conselheiro Lafaiete. Há muito conflito aí, e nós precisamos amenizar isso, equilibrar isso, entre a sua lei, que é boa, e entre o Ministério Público, que tem um TAC, e também o Corpo de Bombeiros, que tem a sua posição. Acertada a posição do vereador Pedrinho, acertada, todos nós acertamos aí nas nossas comissões. Eu estou insistindo aqui, senhor presidente, tomando licença, porque é um assunto de absoluto interesse, né, dessa casa e do próprio vereador João Paulo. Muito obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Zé Ricardo Ciro. Boa noite a todos e a todas. O vereador João Paulo, Gildo e Pedrinho, que eu também faço parte da comissão, não é porque eu não assinei não, tá? Porque na realidade eu quero que anda, mas não que vocês estão fazendo errado. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês, mas eu não acho assim, o executivo, como eu vou continuar dizendo aqui, se ele
coloca o nome dele para ser o prefeito da cidade, e, na minha opinião, não tem que ficar assinando TAC o tempo todo. Eu acho que tem que resolver o problema desses comerciantes, que até então, pelo que eles falam, não foram ouvidos quando foi feito esse TAC, né? Então, acho que o prefeito está aceitando muito, não desmerecendo o Ministério Público, mas eu acho que não é bem por aí, não. E é muito fácil canetar, igual o Corpo de Bombeiro está canetando. Eu sei que é preocupado com as pessoas, né? Mas eu acho que tem lugar que não tem tanta necessidade. E está aí engessando o nosso município. Eu, particularmente, não concordo com o TAC que o prefeito assinou e não concordo com o Corpo de Bombeiro de ser tão rígido. Agora, acidentes acontecem mesmo. Agora, acidentes acontecem com a coisa legalizada. Aí está legalizado, está beleza. Eu acho que é simplesmente para faturar mais um pouco. Alguma coisa, sim, mas tem lugar que é bem sem lógica. Essa é opinião minha, bem sem lógica, né? Mas vamos remando a TV. E também o tempo desse prefeito está terminando. Termina amanhã, né? Se Deus quiser, né? Não é isso? Eu acho que é por aí. Eu acho que nós vamos fazer o papel verdadeiro de fiscalizador e legislador e julgador, né? Que são as 3 únicas funções que os vereadores têm. E amanhã, com certeza, será. E se não for, vai para uma outra comissão que vocês têm que ver, que vocês, vereador, podem ver. Nossa, mãe do céu! Aí, se não for por uma, vai por outra, né? Mas tudo bem. Aí que eu quero ver, né? Porque o trem está lá, eu quero ver, o trem é feio, tá? Mas tá bom. Isso não é o momento ainda de dizer. Senhor presidente, quero parabenizar aqui o jornal o Correio de Minas, online, que colocou a matéria lá sobre o bairro Manuel de Paula, às vezes com apoio da imprensa, tem o Correio da Cidade também, já fez a mesma matéria também, sobre, não a mesma, né? Alguma, sobre o assunto. Temos que resolver. O que está acontecendo no bairro Manuel de Paula é um absurdo. É uma vergonha para nós todos. É uma vergonha para o juiz, é uma vergonha para o Ministério Público, para o juiz, policiais, para nós, apesar que nós somos legisladores, só podemos cobrar, né? Porque o que está acontecendo lá é um absurdo. Agora, eu falo policiais até um certo ponto, não, porque nós temos um aqui. É porque é aquele ditado, né? O policial faz o trabalho dele, igual nós, vereadores, né? Você faz o trabalho de prender o infrator, entregar para a autoridade, aí ele tem ampla defesa, e quem vai realmente decidir, no final de tudo, é o juiz, né? Aí, infelizmente, acaba voltando esses criminosos para a rua. Eu acho que tem que ser mudado. Agora, claro que ele também está seguindo uma legislação, ele está seguindo o que a lei manda também, que nós precisamos de mudar. Eu, infelizmente, não ganhei para deputado federal, mas era uma das coisas que eu ia tentar mudar. Assim diz, né, que você tem que revogar a Constituição e fazer nova, porque o crime não é Lafayette, não. Brasil está ficando feio, feio, feio mesmo. Se não mudar e ter uma punição diferente, nós estamos ferrados. Então, parabenizar a imprensa, quem sabe com essa pressão, e sempre divulgando, há alguma mudança. E depois que nós falamos aqui nessa tribuna, estou vendo aqui a matéria, mas eu, no dia, com menos de 10 minutos, fiquei sabendo disso, um roubo de uma moto na rua Padre Lobo, praticamente ao lado do meu salão, né? O dono da moto é meu cliente. De onde? Da Rua Rubi, paralela ao bairro Manuel de Paula. Aí encontraram mais coisas, entendeu? Está aqui na matéria. Isso depois que nós falamos aqui. Isso não pode continuar, não pode mesmo. Se precisa de mudar lá, tem que entrar todas as autoridades, juiz, promotor, gente, vamos mudar aqui a lei penal aqui, porque o que está acontecendo no nosso país não pode continuar, de forma nenhuma. Então, parabenizo, espero que em breve a solução lá do bairro Manuel de Paula e da nossa cidade, Conselheiro Lafayette, esteja resolvida e as pessoas poderem contar dinheiro na rua, deixar a sua carteira na mesa num bar e poder ir ao banheiro e ela está no mesmo lugar, porque do jeito que nós estamos vivendo, não podemos. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Sandro José. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa,
público presente. Esse final de semana aconteceu na Praça São Sebastião um evento patrocinado pelo governo do estado. Foi Economia Solidária. Foi muito bacana, a praça foi movimentada, as pessoas, de uma certa maneira, participaram. Para poder ainda valorizar a parte de baixo, eles fizeram aquela feira de malhas no terreno que compreende entre a Monsenhor Moreira e a rua Venceslau Brás, que também trouxe um movimento para a parte de baixo que muita gente não via. E o que a gente queria agradecer são as pessoas que foram ao local e que participaram, que pôde, civilizadamente, participar de um evento organizado pelo governo do estado, a gente deve ressaltar isso, né? Para que tivesse sucesso. Mas houve também reclamações de que não... Houve reclamações também de algumas pessoas que chegaram perto de mim e falaram assim, essa feira tinha que ter sido feita lá em cima, sempre foi lá em cima, por que está sendo aqui embaixo? Então, eu acho que devia acabar um pouquinho essa colocação de ser lá embaixo, ser aqui em cima, e as coisas serem mais naturais, que fossem mais divididas. Então, senhor presidente, é só para falar que, para esse tipo de evento civilizado, para esse tipo de evento comportado, evento para a família, eu tenho certeza que a comunidade do bairro São Sebastião estará sempre de braços abertos para esse tipo de evento, onde a ordem, o respeito, a família foram valorizados. E no mais, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Benito Nicolau Laporte. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente. Eu estou ocupando essa tribuna hoje porque nós temos aqui dentro o nosso regimento interno e que às vezes difere muito de outras câmaras de cidades igual à nossa, aí, em termos de população. E eu fico assim indignado porque que nós chegamos a uma conclusão, às vezes em alguns projetos, que a gente vai opinar o nosso voto, e às vezes a gente não tem aquele voto, como tem em todos os lugares aí que eu vejo, na própria Câmara Federal, de abstenção. Eu pessoalmente acho isso errado, porque eu às vezes não quero votar nem a favor nem contra e não posso me abster. Do voto secreto eu até fui favorável, porque você não esconde atrás de uma máscara. Mas da abstenção, eu acho que esse voto ele tinha que participar aqui, uma parte do nosso regimento, para poder você não se acovardar, mas votar da maneira que você acha. Porque quem me colocou aqui foram os eleitores aqui de Lafayette. E muitos deles me questionam de um posicionamento, de um voto nosso aqui nessa casa. O outro assunto que eu gostaria de falar aqui, realmente, o Santo me antecipou, foi uma das primeiras vezes nesse mandato que eu vi a feira de artesanato lá na Praça São Sebastião. Teve um movimento muito bom, eu não sei se as vendas foram também boas, mas pelo menos movimentou a região da Praça São Sebastião. Mas tem muita coisa ali que está faltando. Dentro da feira, nós não presenciamos uma barraca de alimentação, não tinha lá uma barraca de alimentação. Eu não sei se é vigilância, o que é, mas pelo menos uma barraca que a pessoa que estivesse ali naquela feira, ou às vezes assistindo lá, como teve show lá de chorinho, de coral,
poderia, às vezes, uma criança comer um salgado, comer um churrasquinho. Então, eu não sei o porquê, mas foi o início, quem sabe pode, às vezes, melhorar e essa feira continuar lá na nossa região, onde eu nasci, e eu acredito que vai dar mais, ser um ponto de lazer da nossa população. Mas, do mesmo modo, eu fui procurado por lafaetenses que tentaram fazer uma feira infanto-juvenil no espaço IELSE e não conseguiram fazer porque o prefeito impediu, eles foram atrás do juiz, deu a liminar, depois vieram os bombeiros e impediram. Lá no espaço IELSE, eu já estive lá e é um espaço confortável, acho que está dentro das normas do bombeiro, e infelizmente não conseguiram. Mas o que me deixou mais triste foi comerciantes de Lafayette que fizeram investimento. Tem pessoas aqui que compraram 40 mil reais de roupas e hoje está empacotado nas suas lojas. Comerciantes que pagam seus impostos o ano inteiro, comerciantes que estão aí lutando para sobreviver a essa crise. Infelizmente, houve da parte do Executivo Municipal essa proibição, junto com os bombeiros. Eu acho que nós temos que ter bom senso. Ao mesmo tempo, lá na Praça São Sebastião tem uma feira lá, que ela estava com prazo previsto para encerrar ontem, e não vai encerrar, não, já prolongou mais uma semana, a feira de couros e malhas. Não sei qual é o percentual, João Paulo, que o município está recebendo, a compensação que o município está recebendo, mas não é a compensação que o município está recebendo. Ou às vezes mesmo os valores. Eu estive lá, os valores que o povo está comprando, as roupas e às vezes o que está se vendendo lá. Mas é a situação que você pratica, já vou terminar, senhor presidente, é a situação que o senhor pratica com os comerciantes daqui da cidade. Eu vejo, às vezes, de vez em quando, ali, rapidamente, ali em frente, ali, os irmãos Oliveira, o sujeito chega aí, monta uma banca de meias, bota uma banca de sapatilha, de sandálias, e esquece que aquele comerciante está do lado dele, é um vendedor de sapatos, da área de sapatos. Já vou terminar, senhor presidente, mas o povo precisa saber disso, porque o cara está ali o ano inteiro pagando seus impostos, e o sujeito vem lá de não sei de onde, vender lá na frente da loja dele e atrapalhar o comércio da nossa cidade. Essa é a minha indignação. Muito obrigado. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não? 1 minuto, por favor. Só voltando ao assunto aí do que foi tocado aí pelo nobre vereador João Paulo, dizer ao vereador João Paulo que não foi uma iniciativa do Executivo, tá? Pode acontecer iniciativa do Executivo em outras situações, mas foi uma iniciativa da nossa comissão. Tanto que a gente tinha a presença do Sindicomércio, do município, do Ministério Público, do Corpo de Bombeiros, de todos os interessados. E volto a repetir, lamento a não presença de Vossa Excelência por aquela falha de comunicação. Mas, em momento algum, nem eu, nem o vereador Pedrinho, nem a nossa comissão, o Zezé não assinou, mas jamais, o Zezé estava presente na reunião, acompanhou a reunião, tem o posicionamento dele, mas o que nós queremos, e eu reafirmo a Vossa Excelência, é o melhor para o projeto de lei que Vossa Excelência apresentou. É só isso que eu queria deixar bem claro, porque de repente fica esse pensamento de ser contra um projeto de lei. Nós estamos longe de ser contra qualquer projeto de lei. Ainda mais projeto tão bom do senhor, que a gente sabe as dificuldades que nós temos hoje para conseguir o alvará. Eu também entendo que a gente tem que, até falei com o próprio Glauco Pellegrino no dia, que nós não podemos continuar com assinatura de TAC, porque senão está menosprezando essa casa. Eu disse isso lá na reunião, não sei se o Zezé estava, eu disse, só para encerrar, senhor presidente, eu disse ao Ministério Público que nós não podemos ficar sob TAC, nós temos que assumir a nossa responsabilidade, e a sua lei vem a esse encontro. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria...
pastor pediu primeiro? Pode deixar. Quem quer ser primeiro? Eu gostaria só de pedir para votar as moções em bloco. Senhor presidente, Pois não, pastor. com todo o respeito que eu tenho, os nobres edis, os nobres colegas, eu gostaria de que fosse revista essa situação, de ter a palavra franca e, após a palavra franca, ter outras considerações, e isso fere o regimento. Eu acho que, uma vez que foi dado tantos minutos, a não ser que é um caso, né, em que é citado e que o líder do partido precisa dizer, como líder do partido, eu peço a palavra. Caso contrário, não é? Então, muito obrigado. Só isso que eu gostaria. Concordo com Vossa Excelência e gostaria que os novos colegas também evitassem essas prorrogações logo em seguida a palavra franca. Muito obrigado pela colocação, pastor Boaventura. Com a palavra o vereador Benito Nicolau Laporte. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria, de Vossa Excelência e os demais vereadores, que as moções 019, 023, 024 e os projetos de decreto legislativo 03, 04, 05, 08, a gente fizesse uma votação em bloco, porque essa nossa reunião ela foi marcada quinta-feira, e eu sou síndico dos irmãos Oliveira, e nós temos uma assembleia ordinária lá, anual, que eu faço parte, e assuntos importantíssimos, eu tenho que estar presente. E então vamos Então, eu votar retiro tudo. meu pedido, senhor presidente, só o do Benito. Só do Benito primeiro, então, em votação, o pedido verbal do vereador Benito Nicolau Laporte. Os vereadores concordam com o pedido do nobre vereador, permaneçam como estão. Aprovado o pedido do vereador, e, salvo engano, ficou antecipando, né, a votação dos projetos. Primeiro, junto com a moção. Isso. Moção 19. Mas tem que ser separado, a moção dos projetos. Se for o caso, projeto, então, ok. Moção 19, 2016. Moção de aplauso ao coral Raio de Luz, que proporciona às crianças do município de Conselheiro Lafayette formação em canto e organização de coros, com promoção de atividades artísticas e culturais. Vereador Fernando Bandeira. Moção 23, 2016. Moção de aplauso ao senhor Ricardo Alexandre Pantaleão Tomás, pelo brilhante trabalho desenvolvido junto ao Jornal Expressão Regional e no programa de rádio denominado Programa do Ricardo Alexandre. Vereador José Ricardo Círio. Moção de aplauso ao senhor Camilo Baeta de Ávila, pela brilhante atuação na área empresarial junto à empresa Camila Uniformes. Vereador José Ricardo Círio. Projeto de Decreto Legislativo 3/2016, outorga diploma de honra ao mérito na área empresarial, o senhor José Geraldo Santos, de autoria do vereador João Paulo Fernandes Rezende. Projeto de Decreto Legislativo 4/2016, diploma de honra ao mérito na área jurídica, o senhor Arnaldo Francisco Pena, de autoria do vereador Fernando Bandeira. Decreto Legislativo 5/2016, título de cidadania honorária de Conselheiro Lafayette, o senhor Gilberto Luiz Rocha Milagres, vereador Benito Laporte. E projeto de Decreto Legislativo 8/2016, título de cidadania honorária de Conselheiro Lafayette, o senhor Leonardo Medeiros Alvim, vereador Pedro Américo de Almeida. Em primeira e única discussão e votação, as moções 019/2016, 023/2016, 024/2016 e os projetos de decretos legislativos 03/2016, 04/2016, 05/2016 e 08/2016. Em discussão. Os vereadores que não havia nada a discutir, os vereadores que então vou colocar em votação. Os vereadores que concordam com as moções mencionadas e os projetos citados, que permaneçam como estão. Aprovado as moções 019/2016, 023/2016, 024/2016 e os projetos de decretos legislativos 03/2016, 04/2016, 05/2016, 08/2016. Estão aprovados e seguem para promulgação. Pela ordem, Moções senhor para presidente. providências cabíveis. Pois não. Gostaria que o requerimento 136 e 130, ambos de minha autoria, fossem discutidos e votados em bloco.
Em votação, o pedido verbal do vereador João Paulo com relação aos requerimentos 130, 2016 e 136, 2016. Os vereadores que concordam com o pedido verbal do vereador João Paulo permanecem como estão. Aprovado o pedido do vereador João Paulo. Requerimento 130, 2016. O vereador infracionado, nos termos no artigo 196 do Regimento Interno, requer ouvir da Casa, na forma regimental, que encaminhe expediente ao prefeito municipal, solicitando que sejam enviados a esta Casa Legislativa informações e cópia dos documentos comprobatórios de constituição das comissões de avaliação de desempenho dos servidores em estágio probatório nos anos de 2013 até 2016, daqueles servidores avaliadores nomeados no referido período, ou seja, as portarias de nomeação dos avaliadores enquanto membros da comissão, e quanto à situação funcional, efetivo, estável ou comissionado, as portarias dos servidores em estágio probatório de 2013 a 2016, 2013 e maio de 2016, quanto servidores avaliados foram considerados aptos e inaptos, e se foram garantidos os direitos de defesa e amplo acesso ao contraditório e ao devido processo legal a estes servidores, além de apresentar a cópia das publicações oficiais dos resultados destes trabalhos. Vereador João Paulo Fernandes Rezende. E requerimento 136, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador impressionado, na forma regimental, requer ouvir da Casa e Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao seu prefeito, solicitando que seja enviada a esta Casa Legislativa cópias xerográficas dos cartões de ponto da Secretaria Municipal de Educação e cópia do desempenho de pagamento das folhas das referidas secretaria, desde janeiro de 2016 até a presente data. Sala das Comissões, vereador João Paulo Fernandes Rezende. Em primeira e discussão e votação, os requerimentos 130, 2016 e 136, 2016. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, o requerimento 136, recebemos denúncia de servidores que não estão batendo cartão, batem só quando quer, então a gente pediu cópia desses cartões lá na Secretaria de Educação, bem como o empenho de pagamento de todos os servidores daquela pasta. Só uma parte, vereador. Perfeitamente. Esclarecimento. Em relação aos servidores só da CEMED, das escolas não, né? Só da CEMED. Correto. Somente os que trabalham na CEMED, vereador. Então, eu gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores e o outro. Senhor vereador, só mais um esclarecimento, Perfeito. porque lá trabalha não só a Secretaria de Educação, tem a Secretaria de Esporte, tem a Ouvidoria, tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. No caso aqui, isso se referiu apenas aos servidores da educação ou aos quem trabalha no prédio? Porque eu acho que é relevante essa questão, porque, pelo que eu vejo lá, tem muitas pessoas que não são da educação, são de outras secretarias e trabalham lá. Vereador Antônio Severino, o pedido foi apenas a Secretaria Municipal de Educação, servidores da educação, que foi a denúncia que chegou no nosso gabinete. E o outro requerimento está bem explicado aí, eu peço o apoio de todos os vereadores, está bem detalhado o outro, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra, vereador Antônio Severino. Não, eu queria só cumprimentar o vereador João Paulo, porque no início do ano, vereador, Vossa Excelência lembra a resolução que tratou da extensão de carga horária dos servidores, ela baseou em avaliação de desempenho. Nós temos um caso concreto que nenhuma professora PEB1 do Doriol, Beato, conseguiu extensão de carga horária. Nenhuma. Enquanto que servidoras de outras escolas menores, conseguiram as extensões de carga horária, que transformaram em dobra de cargo, que a promotora considerou legal, e eu acho que é burlar a legislação, porque tem casos de pessoas que recebem 3 remunerações. Uma como aposentada do Estado e 2 da Prefeitura, só que uma está embutida na outra, eles não consideram aí como ilícito. Mas por que eu estou falando isso? Porque essas cópias de comissão de avaliação de desempenho, muitos professores
relataram que só tiveram acesso durante um ano. E na lei fala que as últimas 3 avaliações de desempenho. As últimas 3. Então, é um requerimento pertinente que pode impactar, inclusive, nessa questão das extensões de carga horária, em que atingiu o vereador João Paulo, prejudicou por 0,1, a professora não pôde pegar a extensão em detrimento de outras, que foram avaliadas em outras escolas, outros métodos de avaliação, ou seja, não houve uma padronização de avaliação de desempenho, pelo menos na Secretaria de Educação. E, se eu me permite uma parte? Pois não. Não tem oficial quem avaliou, a gente não sabe quem são os membros dessa comissão. Um que avalia não é o mesmo que avaliou todos. Justamente, é esse que é o problema, que eu falei aqui do Doriol. Às vezes, não é dizer que a avaliação foi mais rigorosa ou menos rigorosa, é que não foi seguido um padrão de avaliação de desempenho geral. E isso causou prejuízo a excelentes profissionais que não conseguiram a extensão da carga horária em detrimento de outros não tão qualificados. Por que eu estou falando isso? Você conhece? Conheço. É igual você pegar o Neymar e pegar o William do Cruzeiro, né? No nível é diferente. O William. Então, quer dizer, só para comparar, que às vezes, né, o Neymar estava na hora certa, no lugar certo, por isso que ele foi para Barcelona. Bom, então, eu acho que eles vão ter dificuldade de responder esse requerimento de Vossa Excelência, mas eu acho que tem que ficar atento. Parabéns pelo requerimento e vamos ver o que vai dar. Continua em discussão. Não havendo que discutir, em votação, os requerimentos 130, 2016 e 136, 2016. Os vereadores concordam com os requerimentos, permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos número 130/2016 e 136/2016 Seguem para as providências. Questão de ordem. Pois não. Como os requerimentos 131 e os 135 são de minha autoria, gostaria que fossem lidos e discutidos conjuntamente. Em votação, pedido verbal do vereador Santos José com relação aos requerimentos 131 e 135/2016 para serem discutidos conjuntamente. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador Santos José. Requerimento 131/2016 requer que seja encaminhado expediente à Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafayette para que forneça cópia dos protocolos que foram encaminhados às pessoas físicas e jurídicas que prestam serviço de caçamba, da necessidade de adequação e prazo para começarem a fiscalizar a Lei 5.680, de 24 de outubro de 2014, conforme requerimento encaminhado por este vereador em setembro de 2015, vereador Santos José. Requerimento 135/2016 requer que seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal solicitando que seja informada essa Casa Legislativa a situação do imóvel doado à empresa Sociedade Brasileira de Eletrólise, conforme lei número 4.569, em 3 de dezembro de 2003, cópia anexa, tendo em vista que a mencionada empresa não se encontra em funcionamento no imóvel que lhe fora doado. Vereador Santos José. Em primeira e única discussão e votação, os requerimentos 131/2016 e 135/2016. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Santos José. Boa noite a todos novamente. O requerimento 131, em que se fala sobre caçambas, uma lei que eu tive o prazer de dividir o projeto de lei com o vereador Toninho e a felicidade de ter sido aprovada por todos nós, eu fui procurado, inclusive, por caçambeiro. Além de ser procurado constantemente, como eu tenho certeza que os senhores também já teve, e já teve um vereador aqui, acho que 2 ou 3 vereadores esse ano aqui, falando inclusive de caçamba sem identificação nenhuma, nem faixa reflexiva. E o problema é o seguinte, no dia que aconteceu um acidente, de quem que vai ser, não vou falar a culpa não, né, mas quem que vai ficar com o ônus? Provavelmente com o dono do carro que bateu, ou com a família que perdeu aquela pessoa que bateu e morreu na batida.
A nossa preocupação é com a segurança dos cidadãos. Em setembro de 2015, eu fiz um requerimento para a Secretaria de Planejamento, solicitando que ela enviasse, através dos órgãos que lhe fossem competentes, cópia da lei para que os caçambeiros tivessem ciência do que a lei dizia. O que eu estou pedindo agora é só o protocolo de setembro para saber se eles entregaram essas leis para os caçambeiros. Né? Eu acho que deu um prazo bacana, né? Eu acho que setembro, 3, com mais 5, 8 meses, já deve ter tido prazo. É só para a gente adequar, gente, a gente trazer um pouquinho de ordenamento e segurança para o cidadão. Outro dia mesmo, o colega Benito, por falta de visibilidade, porque aparentemente não estava bem desenhada conforme desenho, com a faixa reflexiva, com a tinta fluorescente, ele acabou esbarrando o carro dele e teve um prejuízo considerável. E assim muitos e muitos outros têm esse prejuízo. Então, esse primeiro requerimento remete a isso, a questão das caçambas. Porque o... Então, se eu permite uma parte... Fique à vontade. Antes de eu passar para o outro requerimento, né, que o senhor vai explicar, sobre a questão das caçambas, né, que eu parabenizo você, eu hoje praticamente desisti. Eu desisti. Todo dia eu vejo caçamba irregular na cidade. Eu duvido que eles tenham mandado a lei para os caçambeiros. Né? Duvido. Porque o processo seria o quê? A lei foi sancionada, algum órgão lá ligado ao gabinete do prefeito deveria mandar a lei para os interessados. Porque o senhor sabe muito bem que tem caçambas que são guardadas ali no São Dimas, na curva ali. Né? Ficam lá expostas. Quer dizer, eu não sei nem se o terreno é do dono da caçamba, ou se é alugado, se é emprestado. Né? Lá no lixão, tem as caçambas, eles lá usando o espaço, que eu não sei se é público aquilo ali, aquele espaço do lixão, se é público. Então, eu desisti, tá? Eu espero que o senhor tenha sucesso, porque eu estou confiando agora já na administração para resolver o problema de caçamba, porque eu, desde 2013, do acidente que eu vi em frente à minha casa, que eu tive que atender o rapaz, né, que o rapaz quase morreu lá, que eu já desisti. Então, eu parabenizo Vossa Excelência. Obrigado pela parte. Obrigado, senhor presidente. Sandro, permite uma parte? Rápido. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos novamente. Concluindo as palavras desse excelentíssimo Toninho, eu comentei com o Pedro Loureiro a respeito, para a gente fazer um projeto que nós iríamos fazer, poderiam todos assinarem, que o projeto seria o seguinte, que as leis que foram feitas aqui nessa casa, o prefeito seria obrigado a mandar para as entidades correspondentes. Porque é a mesma coisa, a gente faz as leis para os caçambeiros aqui, só que não manda para eles. O que adianta? Eles não vão nem saber. Então, é isso que foi o que eu comentei com o Pedro, não foi? Para a gente fazer um projeto. Poderia ser de autoria de todos. Obrigado. O senhor me permite uma parte? Só para endossar, porque nós discutimos isso aqui, eu até acho que nem deveria ser a responsabilidade do Executivo, mas deveria ser uma prerrogativa da Câmara Municipal, que tem uma equipe muito competente e capaz de fazer isso. Eu acho que deveria ser iniciativa do presidente, da mesa diretora, para que faça levar as principais leis dessa casa, quando estiver discutindo e quando aprovadas e sancionadas. O presidente poderia tomar essa iniciativa. Eu vou comentar do Toninho. Toninho, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu acredito, eu não sou atleticano, mas eu acredito. Eu acredito tanto que eu acredito que eu permaneço nessa casa. Né? Porque se a gente começar a tomar tropicões, como a gente toma a vida toda, e nessa casa nós tomamos muitas, tem muita gente botando o pé na frente para que a gente não caminhe. E se a gente diminuir o ritmo que a gente vai, infelizmente a cidade que já está com um ritmo lento vai parar. Quanto ao que o Tassiano falou a respeito da iniciativa, eu acho que ela é muito boa, mas talvez ela não fosse constitucional pelo fato de gerar para o município ter que gastar. E em relação ao que o Júlio disse, eu acho que é prudente e pertinente, mas mesmo assim nós dependeríamos do Executivo,
que é quem detém todas as informações dessas empresas, vamos falar, caçambas. Então, a gente teria também que estar fazendo um acordo de cavalheiros para que eles também nos fornecessem subsídios para que a gente pudesse fazer as leis funcionar. Mas as ideias são ótimas. Quem sabe a gente também não faz um projeto de lei, manda para lá, e eles, num prazo curto, não cumpram. Eu vou só terminar aqui, presidente, em relação ao requerimento 135. Durante a nossa reunião com o excelentíssimo senhor Alessandro Dalla Vedova, eu percebi que o terreno aonde funcionava a SBEL, na lei 4.569, de 23 de dezembro de 2013, quando o senhor prefeito Vicente Faria fez a doação, salvo engano, no seu artigo 5º, dizia o seguinte: findada, eu estou aqui só desenhando, findada a utilidade para aquilo que foi doado, deverá ser feita a reversão para o município. Eu acho que para a gente corrigir essa situação, é o que eu estou pedindo isso daqui. Eu quero saber se, em vista da lei, se a empresa que está lá no local, ela está ocupando um espaço legalmente. Não quero tirar ela, não. Se não tiver legalmente, faça a reversão para o município e que se faça a doação. Agora, provavelmente, mais uma bolada nas costas do prefeito. Fizeram uma coisa errada, provavelmente fizeram uma coisa errada, falando que estava certo. Como muitas e muitas outras coisas, que a gente sabe que o prefeito assina confiando nas pessoas e, às vezes, não tendo conhecimento e tendo confiança demais, acaba pagando. Mas está lá, assumiu o cargo para isso, tem que responder. Infelizmente, não falo contra a idoneidade, contra a honestidade, contra o caráter, nada. Mas, infelizmente, quando a gente assume algumas responsabilidades, o grau que cai sobre os nossos ombros, ou a cruz que nos colocam sobre os nossos ombros, é muito pesada. E tem gente que foi colocada nos cargos para aliviar esse peso e acaba pesando mais, e acaba tendo as quedas desses prefeitos por causa dessa cruz que fica sobrecarregada. Então, esse daqui é só para dar um alerta, para ver se a gente tem essa possibilidade de não prejudicar. Porque é muito bom ter essa empresa em Lafayette, segundo informações. Não sei nem que empresa que é, mas que é necessário. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Tassiano Franco. Boa noite novamente. A respeito aqui do requerimento, o Toninho já falou muito bem. Eu só queria colocar, igualzinho o Gildo falou aqui, que como a nossa casa aqui sempre está sobrando dinheiro e devolvendo, poderia sim o presidente colocar isso, fazer um projeto, né? Todos votavam, que fosse de todos os vereadores, votava aqui, e que a casa, a própria casa, as suas leis, seria obrigada a divulgar para os órgãos competentes, designados, que aí todos iriam estar sabendo, para ser punidos, se não tivesse de acordo. Eu acho que foi válida a sua sugestão, e o presidente aí, junto com a mesa, poderia tomar as providências. Permite uma Perfeitamente, não, vereador. Não, só para lembrar, Tassiano, eu já estou cansado de falar com o vereador Gil da questão da lei dos panfletos nos para-brisas. Eu, outro dia, perguntei à moça, você sabia que não tem uma lei que não pode pôr? Ela falou, não. Ninguém sabe. Quer dizer, então, na verdade, eu, inclusive, esse fim de semana eu fiquei meio estressado na minha própria casa, porque a minha filha, ela não sabia dar. Eu falei, seu pai fez uma lei, você nem sabe, minha filha. Nem você acompanha meu mandato, você pensou, entendeu? Ela falou, eu não gosto de política. Eu falei, é por isso que o povo está nesse pé. Você não gosta de política, e aí faz uma lei lá que está te prejudicando, ou te beneficiando, você não sabe. Então, eu acho que, eu falo assim, eu já falei outro dia com o vereador João Paulo, a Rádio Itatiaia, ela faz propaganda da Câmara Municipal de Belo Horizonte, da Prefeitura de Belo Horizonte, da Assembleia Legislativa, agora está fazendo do governo do Estado, governo de todos, né? Governo de todos, da Rádio Itatiaia, na hora da transmissão do jogo lá, do Cruzeiro do Atlético. E a gente aqui não pode fazer nenhuma divulgação, não é do trabalho do vereador A ou B,
é dos vereadores, da Câmara, da instituição. Foi aprovada a lei tal. Então é isso. Eu concordo com o senhor e vou mais longe. Não precisa nem ser somente desses vereadores que estão aqui, mas as leis mais importantes que estão dentro da casa. Até de vereadores anteriores, que aí pega e passa o principal, manda para cada um, para que possa ser cumprido realmente. Né? Senão, ninguém fica sabendo, não adianta. Então, é isso mesmo. Eu vou estar de parabéns. Muito obrigado. Boa noite. O vereador Zé Ricardo Cid. Obrigado, senhor presidente. Eu não posso deixar de falar numa discussão dessa, né? Porque nós não temos administrador, começa por aí. Agora, aqui tem que informar a administração até então, até que mude, né? Nós não temos, infelizmente. Sandro, eu garanto com você que muita coisa eles não sabem, conforme já foi discutido aqui, né? Eu fiz um comentário numa das reuniões, quando o assunto da dengue, sobre o projeto de lei do vereador Gildo Dutra e o do Pedro Loureiro. Eles não sabiam. Dentro da administração, fazendo um trabalho, eles não sabiam que existia a lei. Hoje, eu acredito que já deve saber. Então, é lamentável fazer trabalhos aqui, trabalhar e não acontecer nada. Esses caminhão de concreto, despejando concreto aí para as ruas fora, pouco tempo agora, você viu, né? O caminho nosso, a gente vê na cidade inteira. Eles não sabem. Eu perguntei já, vocês sabem que tem essa lei? Não. Eu já liguei lá para a Secretaria de Obra, até na época, falando com o Juninho, já falei com o Major Marco Antônio, reúne com essas pessoas, vamos conversar sobre o projeto de lei, alguma mudança que tiver que fazer, que já é lei. Nem nada, entra no ouvido e sai no outro. Então, é desinteresse total. Vocês estão cansados de saber disso. Agora, essa outra aqui da empresa, o Sandro, é igual você falou, é importante ter empresa. Ninguém está contra a empresa. É a forma que foi feita. E errado não pode fazer, né? Se assim foi feito, né? Porque nós estávamos lá no Distrito Industrial, a Jociné estava com a gente, deixa eu ver se eu lembro qual outro vereador. Nós fizemos uma visita ao Gildo estava lá, só com a parte que a gente rodou, o Gildo não foi não, porque o Gildo estava no carro particular e nós estávamos no carro da Câmara. Uma reversão que fez para o município, que suposto, tá? Não vou confirmar, porque eu não tenho certeza se é o local. E quando eu debati essa reversão, aí tivemos o debate aqui e a gente sabe que tem que reverter para o município. Supostamente, e está funcionando com alguma coisa. Se reverteu, não fez novamente a concessão de uso para ninguém, tem que estar lá parado. Não é verdade? É onde que eu falei com a Alessandra Lavedosa aqui para a gente ir lá. E eu estou duvidando. Eu acho que onde eu imagino que está realmente funcionando com outra empresa. E aí? Não pode. E eles estão cansados de saber que não pode. Né? Se eu me permite. Com certeza. É uma coisa simples. Reverte e doa para a empresa que está trabalhando lá, só para legalizar a situação. Né? Eu acho que o senhor tem razão. Mas eu acho que tem que respeitar a casa, tem que reverter e depois passar novamente. Não é isso? E a casa saber o que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho minhas dúvidas, o que está acontecendo? Será que é a expansão só de um? Outros não têm o direito de entrar? Porque aí é aquele ditado, né? O caso lá, tá? Ainda vou trazer para essa casa direitinho, ainda que eu vou lá buscar. O grande tem que ficar engolindo tudo e o pequeno nunca pode chegar, nunca vai poder ser grande, crescer, porque a gente sabe qual a empresa que está pedindo que vocês foram lá, né, na época. Né? A empresa já é muito grande, querendo mais um outro pedaço, aí mais um outro. Então, ninguém mais chega, aí fala assim, mas você é contra a expansão da empresa? Não. Ela já chegou a um certo ponto que ela pode caminhar com as próprias pernas e deixar outro entrar, porque tem muitos na fila aguardando, não é verdade? Por isso que eu trago esse debate aqui. Jamais contra a empresa, porque senão o outro não chega. Né? Você vê aí, eu vou fazer um comentário aqui, espero que ele entenda o que eu estou dizendo. O Robson da Nacional Tinta, um grande empresário, ele já teve uma área, né, do município, ele quis expandir, ele comprou a área. Quer dizer, na minha opinião, um cara inteligente. É só ficar pegando. Ele comprou uma área para expansão. Né? Porque o grande, se você deixar, vai engolindo todo mundo. Aí começa aquele debate. Mas gerador de emprego, é isso, aquilo. Aí um outro que tem vontade também de entrar
no ramo, não vai entrar no outro, às vezes ramo, nunca vai entrar porque não tem apoio, não é verdade? Então, o caso do Robson é totalmente diferente, não é a mesma coisa, ele está de parabéns que ele comprou a outra área para expandir os seus negócios, não sempre pedindo o município mais e mais e mais, para outros não poder chegar e com um pouco tomar conta de tudo, fica um só. Né? Mas vamos lá ver isso, eu acho que os vereadores têm que olhar isso lá também, porque, supostamente, nós entendemos, a Justineia estava com a gente, que seria essa área que estava sendo movimentada lá, e não passou por essa casa, novamente, dando concessão de uso para a empresa. Tá certo? Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo para discutir, em votação, os requerimentos 131/2016 e 135/2016. Os vereadores que concordam com os requerimentos 131/2016, 135/2016, permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos 131/2016 e 135/2016, seguem para as providências cabíveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ordem do dia da próxima sessão e, posteriormente, faça o chamado dos senhores vereadores. Ordem do dia para a sessão de terça-feira, 31 de maio. Moção número 011/2016, moção de aplauso ao senhor Patrick Meirelles, pelo bom desempenho nas corridas de montanha em todo o Brasil, vereador Benito Laporte. Moção 025/2016, moção de aplauso ao senhor Evandro Gonçalves da Rocha, chileno, pelo trabalho incessante nos conselhos municipais, associações de moradores, grupos de escoteiro, sempre em busca do bem comum e disponível para ajudar o próximo, valorizando o coletivo e o voluntariado. Vereador Sandro José. Requerimento 114/2016, requer que seja encaminhado expediente do senhor prefeito, solicitando que sejam enviadas a esta Casa Legislativa informações acerca do recebimento ou não de honorários de incumbência por parte de membros da Procuradoria do município. Caso tenha havido recebimento, detalhar valores e quais ações se referem, bem como se tais valores foram recebidos apenas pelo Procurador-Geral ou foi rateado entre os membros da Procuradoria. Vereador João Paulo. Requerimento 137/2016, requer que seja encaminhado expediente do senhor prefeito, solicitando que seja enviada às Casas Legislativas cópia xerográfica dos seguintes documentos, compreendendo o período de 2013 até maio de 2016, todas as notas fiscais de fornecimento de gênero alimentício e outros materiais para a Secretaria de Educação emitidas pelo supermercado Vidigal, demonstrando detalhadamente os produtos fornecidos e quem atestou o recebimento dos mesmos e em que data isso ocorreu. 2. Empenhos emitidos e pagamentos realizados relativos às notas fiscais, demonstrando os valores e data de quitação. 3. Registro de entrada contendo data, quem recebeu estes gêneros alimentícios, objeto dessa nota fiscal do almoxerifado da Secretaria Municipal de Educação. 4. Registro de saída e destinação final desse gênero alimentício, objeto dessas notas fiscais do almoxerifado da Secretaria Municipal de Educação, demonstrando para quais escolas municipais foram destinados esses produtos, em quais quantidades para cada uma, quem recebeu e quais as datas, informando a média diária e mensal de consumo destes produtos em cada escola e quantos alunos são e foram atendidos. 5. Dos registros da contabilização dos relatórios do livro de razão credor, com as anotações relativas aos valores envolvidos do fornecedor. 6. Esclarecer também quanto, como e quais foram os motivos da saída do senhor Francisco Chico do Almoxerifado da Secretaria Municipal de Educação e também a transferência do servidor motorista Elimon para outro serviço. Vereador João Paulo. Requerimento 138/2016, requer que seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal solicitando que seja enviada a cópia das portarias 790 a 800 de 2015, vereador João Paulo. Projeto de lei 098 de 2006 concede novo prazo para a conclusão e construção da instalação da empresa Serantes Materiais de Construção Lafayette Limitada a outras providências. Executivo. Projeto de lei 08 de 2016 da nova disciplina ao projeto de adoção de escola e creche do município de Conselheiro Lafayette. Vereador Pedro Américo. Projeto de lei 12 de 2016, dá denominação à praça localizada nas confluências da rua Ismael Rodrigues Pereira, Alameda das Tulipas, Alameda dos Jequitibás e Alameda dos Pinheiros, de Praça das Palmeiras, na Granja das Hortênsias. Vereador Sandro José. Projeto de lei 016 de 2016, dá denominação à praça localizada no bairro Arial, formada pelas confluências da rua São Cristóvão e Custódio de Mata, de Praça Tiago Dutra. Vereador Fernando Bandeira.
Vereador presidente Pedro Loureiro. Presente. Vereador Antônio Severino. Presente. Vereador Benito. Vereador Carlos Magno. Presente. Vereador Divino Pereira. Vereador Gildo Dutra. Presente. Vereador João Paulo. Vereador José Boaventura. Presente. Vereador José Ricardo. Presente. Vereador Pedro Américo. Presente. Vereador Sandro José, presente. Vereador Tassiano. Presente. Vereador Washington Bandeira. Presente. Encerrada a sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira. dia Senhor 31 presidente, de maio. um Pois minuto. não. Pois Hoje, não. eu queria- hoje é aniversário do nosso amigo divino, vereador. Nós não podemos esquecer. Não, no início foi falado? no início da sessão eu dei parabéns para ele em nome de todos os Obrigado. vereadores. Não esquecemos não, colega. Muito obrigado, desculpa aí. Ok, pois não. Encerrada a sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, dia 31 de maio, 19h30, na Associação do Bairro São Benedito, onde ocorrerá a segunda sessão da Câmara Itinerante. Boa noite.